Olá, meus irmãos. Hoje teremos a nossa lição da Escola Dominical tratando sobre o último ponto dos 5 pontos do calvinismo, chamados 5 pontos da graça. Nós vimos nestes pontos a pessoa do ímpio, depravação total, a pessoa de Deus Pai, eleição incondicional, a pessoa do Filho, expiação limitada, a pessoa do Espírito Santo, graça irresistível, e agora a pessoa do crente, do eleito salvo, que é perseverança dos santos. Então vejam que quando a pessoa ela é crente, ela é redimida pelo Espírito do Senhor, pela atuação de Cristo, né, na sua dupla redenção, porque como temos aprendido, nós somos remidos por Cristo por sua atuação ativa, cumpriu toda a lei, e a sua atuação passiva, ele se deixou matar na cruz do Calvário por nós. Isso nos garante ter uma vida cristã até o dia da nossa morte, ou seja, nós somos amparados pelo Senhor. Isso por quê? Porque todos nós somos unidos espiritualmente a Cristo através da regeneração. E nisso estamos eternamente seguros nele. É por isso que crente não perde a salvação. Nada pode nos separar do eterno e imutável amor de Deus. Nada nos separa. Nós fomos predestinados para a glória eterna e estamos, portanto, assegurados para o céu. Então não há possibilidade, não há espaço para esse estresse. Será que hoje eu sou de Cristo, mas será que amanhã eu estarei, vou perder a salvação? Não, isso é impossível. Agora é claro, irmãos, que esse assunto ele precisa ser visto em toda a sua totalidade. Então a doutrina da perseverança dos santos não significa que todas as pessoas que professam a fé cristã estão garantidas para o céu. Não. Somente os santos, os que são separados pelo Espírito, é que irão preservar até o fim. Ou seja, é pessoa que se diz crente, mas é crente nominal, continua ímpio no coração, mas frequenta igreja. Não, esse aí não vai ser perseverado, não. Serão perseverados aqueles que de fato foram transformados. São os crentes que receberam pela viva fé a Cristo Jesus. Estes estão seguros. É claro que muitos que professam a fé cristã desistem no meio do caminho, mas eles não desistem da graça. Por quê? Porque nunca estiveram na graça. Eles desistem porque tinham um cristianismo nominal, um evangelho nominal, uma religiosidade oca. Se diziam crentes, mas não eram de verdade. Por isso, abandonaram. Mas aquele que é crente verdadeiramente, ele não perde a salvação. É importante pensar que a perseverança dos santos está diretamente ligada à santificação, que é o processo pelo qual o Espírito Santo torna os eleitos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus em tudo que fazem, pensam e desejam. Então, essa perseverança, ela precisa ser vista pela atuação do crente que, pela graça de Cristo e estando nele, se parece mais e mais com o Filho de Deus. É nesse sentido. Ora, a luta dos crentes contra o pecado dura toda a vida. E às vezes, eles podem até cair em tentação e cometer graves pecados, mas esses pecados não os levam a perder a salvação ou a afastá-los de Cristo. Porque nada pode nos arrebatar das mãos de Cristo. A Bíblia diz que o povo de Deus recebe a vida eterna no momento em que crê. Eles são guardados pelo poder de Deus mediante a fé e nada os pode separar do amor desse Deus. Foram selados com o Espírito Santo,
que lhes foi dado como garantia pela sua salvação, é o penhor, e desta forma estão assegurados por uma herança eterna. Então veja, para o crente verdadeiro, o eleito do Senhor, alcançado pela graça, não existe perda de salvação. Ele pode até cair em pecado, mas o Espírito Santo o leva ao arrependimento, ele se arrepende e continua a sua jornada. Existem 2 textos na palavra de Deus que eu quero trazer aqui que tratam desse assunto. Primeiro é Isaías 54:10. É um texto muito lindo que diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Essa é a segurança. A segurança está na misericórdia, na graça, no amor de Deus. Deus escolheu nos amar. Então, Ele há de nos preservar. E o outro texto é aquele que é dito pelo próprio Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 39. Quando o próprio Cristo diz assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ora, a vontade de Deus é a vontade soberana. Então, Cristo está dizendo que Deus Pai deu a ele os seus eleitos e que o desejo, a vontade soberana é que eles não se percam, mas que permaneçam até o fim. Irmãos, essa doutrina ela é fundamental para a nossa vida. Por que ela é fundamental? Porque ela coloca a nossa perseverança não na nossa própria força. Não é o ser humano na sua força que vai fazer com que ele permaneça firme na palavra, mas é a atuação do Espírito Santo. Interessante porque aí se trava uma batalha, uma luta entre a nossa natureza ainda pecaminosa e a atuação graciosa de Deus nos impelindo para a santificação. É por isso que alguém sendo eleito e sendo de fato alcançado pela graça e pela salvação de Cristo, ele pode até cair num pecado, permanecer nele durante muito tempo, mas ele voltará, e ele voltará não por suas próprias ações, mas pela ação graciosa do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus na vida dele. Nenhum eleito, nenhum verdadeiramente convertido a Cristo irá se perder. E aí nós temos uma conexão, olha que coisa interessante, uma conexão entre esta verdade da perseverança dos santos e a própria expiação limitada de Cristo. Nós aprendemos que Cristo não morreu pelo mundo, ele morreu apenas pelos eleitos. E estes eleitos serão alcançados pela sua graça e serão preservados, serão absolutamente preservados. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, devemos descansar na graça do Senhor. Ele há de nos preservar. Ah, pastor Alfredo, mas eu conheço uma pessoa que foi para a igreja, se converteu, ele foi eleito presbítero, ele até se tornou pastor e depois abandonou completamente. Então aí não é um caso de nós pensarmos na possibilidade da perda da salvação? Não. João, na sua primeira carta, ele diz isso. Diz que aqueles que estiveram entre nós e se foram porque não eram um dos nossos. Não era. Então, nesse sentido, aqueles que entram na igreja, passam pelo batismo, exercem até um trabalho, são consagrados presbíteros, pastores, diáconos, mas se eles não são verdadeiramente crentes, convertidos, eles vão abandonar a fé.
Mas aquele que de fato é de Cristo, que experimentou o novo nascimento, esta pessoa será preservada pelo poder de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Você vai para o céu, você estará com Cristo, você estará por toda a eternidade, não por você, mas pela obra de Cristo. Esta obra que é preservada na nossa vida para a santificação. Agora, é claro, né, irmãos? É claro, né, queridas irmãs, que não é com isso que a gente vai dizer, então eu posso ter uma vida relaxada, tranquila, porque afinal de contas eu vou para o céu mesmo. Opa, cuidado, cuidado. Porque como disse João na sua pregação, nós devemos apresentar na nossa vida fruto, resultado de arrependimento. Isso é muito importante. Então, o crente é aquele que luta diariamente pela sua santificação, porque nós sabemos que a soberania de Deus não anula a nossa própria responsabilidade. Então, a doutrina da perseverança dos santos não é para nos tornar relaxados, pelo contrário, é o incentivo para que, de fato, permaneçamos santos diante do Senhor. É a mesma coisa que a utilização de um remédio. Ninguém utiliza um remédio porque sabe-se lá se esse remédio vai ser eficaz ou não. Não, quando eu tomo um remédio é porque sei que se eu utilizar esse remédio, ele será eficaz na minha vida. É a mesma coisa a santificação. Se eu sei que o Senhor me preserva, se eu sei que o Senhor poderosamente me mantém salvo, então isso mostra que a luta pela santificação, essa luta não é vã, mas essa luta ela deve acontecer. Por isso, o crente verdadeiro é aquele que luta pela sua santificação. Bem, meus irmãos, aqui nós encerramos então toda a nossa lição, toda a nossa série que trata sobre os 5 pontos do calvinismo ou os 5 pontos da graça. Se o Senhor Deus assim permitir, nós começaremos com um outro tema que vai tratar sobre a presença de Cristo no Velho Testamento. Nós vamos estudar as teofanias, as manifestações do Filho no Velho Testamento. Este será o nosso próximo assunto que trataremos, se o Senhor Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo em que estudamos a Tua palavra, sendo guiados, ó Deus, pelos chamados 5 pontos do calvinismo ou 5 pontos da graça. Ó Senhor, muito obrigado. E hoje nós aprendemos que, apesar de nós, o Senhor nos preserva insistentemente a que sejamos preservados para a salvação eterna. Mas, ó Senhor, que esta doutrina, que este conhecimento me leve a ter uma vida de responsabilidade diante do Senhor, buscando sempre agradar a Ti na luta pela santidade. Ajuda-nos neste sentido. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos e irmãs.